Quase que beijou no olho, né, pastor? Não no olho dela, não. Não pode beijar no olho dela. Glória a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Mais um dia, mais uma vitória para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Abriram a sua Bíblia em Ezequiel. Amém, Jesus. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Profeta Ezequiel 14, versículo 12. Glória a Deus. A justiça e a bendição divina. Diz assim a palavra de Deus. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento e enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. 14. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estiverem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Versículo 15. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos e ela for abandonada, de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrastada. Versículo 17. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles o livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor mesmo, que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça, só poderiam se livrar a si mesmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós percebemos que Deus está anunciando um juízo, Deus está advertendo um juízo sobre uma terra, e ele repete por 3 vezes o nome de 3 homens, né, do passado, patriarca Noé, né, o profeta Daniel e um patriarca também chamado Jó, que ainda que contra a ira de Deus sobre a terra, se esses 3 homens estivessem na terra, eles não poderiam livrar ninguém, a não ser sua própria vida. Nem mesmo a sua casa, os seus filhos ou filhas, eles não poderiam livrar. Eles só poderiam livrar as suas próprias vidas. Aleluia. Então Deus está enxergando uma terra
e aqui ele fala para a nação de Israel, uma terra que estava desobediente à palavra dele, uma terra que estava em infidelidade com ele, e ele está dizendo, se eu começar a lançar peste, fome, enfermidade, a espada, que eu venha destruir os homens e os animais, quando fala de animais, está falando de uma vida material, uma vida financeira do povo, né? Algo que vai trazer o sustento. Se eu começar a destruir tudo, e tiver homens como Noé, homens como Jó, homens como Daniel, eles não conseguiriam nem livrar seus próprios filhos. E Deus, ele me dá essa palavra porque nós estamos vivendo em um tempo desse, que a ira de Deus está por aqui a estourar contra a humanidade. Verdade. Que mesmo se ressuscitasse esses homens do passado, eles não conseguiriam salvar nem a sua casa, para você ver o quão está terrível o mundo está. Nem seus filhos, para você ver o quão o mundo está terrível. Quando a Bíblia ela fala, se referindo a Noé, Deus está falando, um homem como Noé, que é conhecido como o pai da humanidade, pregoeiro da justiça, que confiou em Deus por 100 anos, pregando que Deus ia destruir a terra com dilúvio, pregando que Deus estava para acabar com tudo. Mas não foi apenas em 2 dias, em 10 dias, não, ele teve que construir uma arca, pregando por 100 anos. Aleluia. Mas ele tinha que confiar na palavra de Deus, era a palavra de Deus e ele. Deus falou, vou destruir, e ele acreditou. E por 100 anos Deus foi dando as formas, e ele foi fazendo a arca. Aleluia. Ele foi ali, colocando tudo da mesma forma, do mesmo jeito que Deus mandava, as madeiras certas, todo certo, a área da carpintaria toda correta, confiando em Deus por 100 anos, e conseguiu salvar 3 filhos, 3 noras e sua esposa, um total de 8 pessoas, incluindo Noé, foram salvos. Mas agora Deus está dizendo que se ele estivesse nessa terra aqui, que estava Israel nessa época, ele nem conseguiria salvar seus filhos, suas filhas. Ele apenas conseguiria se salvar pela sua justiça, mas ele não conseguiria salvar mais ninguém. Aleluia. E você acha que se Noé viesse nessa terra, você acha que ele ia ter vida fácil? Ele ia ter uma vida difícil, e até mesmo a casa dele seria difícil em salvar. Porque nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos nossos filhos, nós ensinamos nossos vizinhos, nós ensinamos nossos amigos, nós pregamos que Jesus está voltando, mas as pessoas estão com o coração duro, de dura serviço. E nós começamos a anunciar como é que está o mundo. O mundo está cruel, o mundo está corrupto, o mundo não está obediente a Deus. O mundo está por um fio para Deus fazer justiça, mas as pessoas não dão ouvido ao Evangelho. Verdade. E se Noé voltasse pregando que Deus vai acabar agora não mais em água, mas em fogo, se Noé voltasse pregando, ninguém também ia dar crédito. Talvez ele não conseguiria, como a Bíblia diz, nem salvar nem seus filhos e nem suas filhas. Para você ver como nós estamos vivendo um tempo. E ainda que tivesse na terra o Jó que era íntegro, que era reto, que era temente a Deus, Jó que se desviava do mal, que o diabo procurava algo para derrubar Jó e não conseguia ver falha em Jó. Aí ele disse consigo mesmo, eu imagino que ele diz assim, se eu não consigo derrubar esse homem, que é reto, que é temente, que é íntegro, que se desvia do mal, eu vou diante de Deus pedir licença para eu tocar nele. E ele vai diante de Deus pedir licença para tocar em Jó, e Deus fala o quê?
lá, tá vendo meu servo Jó? Íntegro, reto, que se desvia do mal. Aleluia, Deus. Vai lá e toca. Só não tira a vida dele. Jó é tocado pelo Satanás na saúde, na família, nos seus bens. E mesmo assim ele não negou, mesmo assim ele não liberou nenhuma palavra contra Deus, não desobedeceu o seu Deus. Aleluia. Então ele era um homem que era fiel a Deus. Aleluia. E se ele estivesse nessa terra, porque a Bíblia diz que ele fazia oferta pelos seus filhos e por as suas filhas, ele ia fazer os seus sacrifícios a Deus, para que se os filhos dele tivessem pecado, Deus perdoasse. E ele ia lá fazer o sacrifício. Mas se ele estivesse nessa terra, ele nem conseguiria salvar seus filhos, Aleluia. nem suas filhas. Apenas pela sua justiça salvaria a sua própria vida. Você acha que se se Jó tivesse aqui, ele salvaria alguém mais? Não. Porque está difícil pregar, ser reto, está difícil ensinar os caminhos do Senhor. E nem a sua própria casa talvez não dava crédito o seu pai. Aí ele menciona também um homem chamado Daniel, profeta Daniel. O profeta Daniel foi levado de Israel para a Babilônia. E quando ele chega na Babilônia, ele passou por um mais terrível lugar que ele nunca tinha passado. Aleluia, Jesus. Uma terra totalmente idólatra. Aleluia. E ele, como sendo um servo de Deus, um jovem servo de Deus, ele não poderia deixar se levar pelas contaminações da Babilônia. E aí ele passou por calúnia, por difamação. Aí Daniel foi passar ali por invejas. E quiseram puxar o tapete dele. Os homens chegam para Daniel, e Daniel, um jovem que orava. Daniel, um jovem que orava 3 vezes ao dia. Aleluia, Jesus. E aí chegam os homens ali com inveja dele e falam assim: olha, Daniel, nós temos que adorar o rei. O rei Nabucodonosor. É ele que nós temos que adorar. Daniel falou: eu não me vendo. Eu tenho já um Deus para adorar. Aleluia, Deus. Eu já tenho um Deus para adorar. Eu não adoro outro Deus. Eu não adoro imagem. Eu não sou idólatra. E os homens começaram a ter inveja de Daniel. Falaram assim: vamos ver se esse Daniel aí não vai adorar nosso rei. Amém. Vamos ver se ele não vai cair. Já que ele não quer adorar nosso rei, vamos aqui planejar aqui uma armadilha para que esse Daniel venha morrer. Aleluia. E eles vão diante do rei e falam assim: ó rei, é o seguinte, tu és um rei muito poderoso, tu és um rei, sabe, tu és grandão, rei. Estou usando umas palavras minhas aqui. Tu és o tal, tu és o cara. Faz aí um decreto, rei, para que todo mundo venha te adorar, rei. Aleluia. Para que todo mundo se prostre perante o Senhor, perante você, rei. Aí olha que o rei gostava de Daniel. Daniel cuidava muito bem ali do palácio. Ele achou agradável o papo, né? Aí, ele gostava muito de Daniel, só que ele não pensou em Daniel nessas horas. Ele caiu na lábia dos caras, mas ali eles estavam tudo tramando, que era para poder lascar com Daniel. Aí ele fala assim: ó rei, é o seguinte, tu faz um decreto, uma carta aí, ó, tu assina essa carta, e tu faz um decreto para que todo mundo venha te adorar. E quem não te adorar, que venha ser morto. O rei achou aquele papo muito bom. Porque o ego das pessoas querem se aparecer e ser algo. Então o rei falou: mesmo você é o tal, o bichão, todo mundo se prostrando nos meus pés. Vai aí, faz a carta. Fizeram a carta. Amém, Jesus. Ó glória. Quando o rei assina, a carta está decretada. E então o decreto não pode mais voltar atrás. Um rei não pode voltar mais na sua palavra. E aí quando os homens estão com a carta na mão, eles vão até Daniel e falam assim: ó Daniel, está um decreto do rei, que todo mundo tem que se prostrar perante ele. Aí o Daniel falou: eu não, mas é decreto, quem não se prostrar
as janelas abertas. E quando eles olham melhor, eles veem um cara de joelho orando. Não acredito que é Daniel. Não pode orar para outro Deus, tem que ser só para a estátua do rei. Tem que ser para a estátua do rei. Mas vamos esperar se ele vai orar novamente. Quando foi ao meio-dia que eles olham a janela aberta. Eita, Deus poderoso. Então eles se indignam. Vamos esperar o dia passar. Quando chega a tardezinha que eles olham a janela aberta e quando eles veem Daniel orando novamente. Aleluia, Aí, Deus. tem um cara ali que não adora o teu Deus. Tem um cara ali que não te adora. Tem um cara ali que adora o outro Deus. O rei enfurecido manda chamar, mas quando vem, Daniel. Oh, glória, aleluia, Só que o rei Deus. não poderia mais voltar atrás na palavra. E E o rei amava Daniel, né? amava porque era o melhor, era o melhor servo dele. Era o melhor que fazia as coisas para o rei ali, servia o rei. O rei com muito pesado coração, não podia voltar na palavra, manda lançar o Daniel na cova dos leões. Porque o Daniel foi fiel a Deus, o Criador dos céus E da e da terra. terra. Aleluia. E quando Daniel cai nas covas dos leões, ali por volta das 6, 7 horas da noite, todos esperavam que era o fim de Daniel. E quando é pela manhã que o rei vai lá, Daniel, tu está aí? O Daniel, eu estou aqui, rei, e o Senhor me livrou. Aleluia, O Deus. Senhor tapou a boca do leão. E Aleluia. nenhuma baba do leão está sobre mim. Amém, Jesus. Esse é o nosso Deus, irmão. Glória. Esse é o Deus poderoso. É o Deus que dá livramento. É o Deus que nos levanta, que nos sustenta, que nos protege. Amém. É esse o Deus que nós servimos e nós precisamos ser fiel a Ele. A glória. Deus não livra o Daniel de ir para a cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego antes da corvalha de fogo. Deus livrou no meio da corvalha de fogo. Isso mostra que os problemas vão vir, mas nós vamos ser livres. No meio da tempestade, Deus vai estar Amém. conosco. Amém. No meio da tempestade, Deus vai estar nos livrando. Amém, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aí a Bíblia diz, ainda que este Daniel, que orava 3 vezes ao dia, que não se prostrava perante outro Deus, que era fiel ao Senhor, ainda que este Daniel estivesse nessa terra, ele só salvaria a sua própria vida. Amém, Jesus. Um homem que orava, porque a oração faz toda a diferença nas nossas vidas. Se nós bem soubéssemos, nós tirávamos muito e muito tempo para orar. Se nós bem soubéssemos, nós não atrapalhávamos a nossa vida com outras coisas, nós só orávamos. Amém, Jesus. Tudo bem que nós precisamos viver, mas nós temos que ter um tempo, porque um dia é 24 horas. O Daniel decidiu orar 3 vezes ao dia e ser fiel ao Senhor. Aleluia, Vê Jesus. o que Deus fez na vida dele. Amém, Deus. Que grande homem de Deus foi Amém, Daniel. Deus. Aleluia. Não se sujava com as iguarias do rei, que Verdade. não se prostrava perante outros deuses. Homem de oração. Aleluia, Deus. Comia tipo carne não comia. Mesmo que diante de um decreto de morte, ele não negou ao Senhor. Amém, Jesus. Será que nós temos hoje homens na terra como Noé, como Daniel. Jó, como Daniel? Será que se Deus permitisse, como diz a pastora aqui, que o diabo tocasse como tocou em Jó, será que nós continuaríamos fiel? É verdade, Deus. Será que Deus dissesse assim, ó, toque na saúde dele e deixe ele abatido, as feridas, a ponto de morrer, fedendo, todo mundo passando de longe, com uma lepra terrível, e nós continuaríamos fiel? Será que tivesse um decreto de morte para nós dizer, ó, fecha essa igreja aqui, ó, fecha essa igreja aqui, porque senão eu vou matar todo mundo. Será que nós fechávamos a igreja ou nós continuaríamos fiel ao Senhor? Eita, Deus. Porque talvez pode vir alguma coisa assim
contra a nossa fé. E nós temos que se manter o quê? Fiel a Deus. Amém, Jesus. Mas eu vou morrer, pastor, o evangelho é morte. Então pula fora do evangelho, porque os homens de Deus, nós só temos uma Bíblia hoje, porque muitos homens morreram, mas nós temos uma palavra de Verdade, Deus hoje. Deus. Aleluia. Tiago morreu fio da espada, Estevão apredejado, Paulo foi apredejado, mas mesmo assim levantou e viveu mais uns dias até ser morto novamente. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história. Aleluia, Jesus. O único que morreu de morte natural foi o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, mas mesmo assim, diz a história que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E saiu vivo porque Deus deu o livramento. Aleluia, Deus. Aí depois ele morreu de vez. Amém, Jesus. Mas homens de Deus sofreram. Pelo Evangelho. Nos coliseus, amarravam no cavalo, as mãos num cavalo, os pés no outro cavalo, um corria para lá, outro para cá, para você se escagalhar no meio. Por não negar o Evangelho. Será que nós conseguiríamos, numa terra que nós estamos vivendo, que tem homens cruéis, ainda que estivesse esses três homens, Noé, Daniel e Jó, salvaria apenas na sua própria vida? Por que salvaria a sua própria vida? Porque nós temos que correr pela nossa própria salvação. Aleluia, Jesus. Ainda que minha esposa não queira, eu tenho que querer. Ainda que meu filho não queira, eu tenho que querer, porque a salvação nossa é o quê? Individual. Amém, Jesus. A minha salvação é individual. Eu não vou levar minha esposa para o céu. Eu tenho que orar, incentivar, buscar por ela. Eu tenho que fazer de tudo. Mas se ela não quiser de fato, ela perde a salvação dela e eu ganho a minha. Verdade, Jesus. Porque eu não consigo salvar ela, eu não consigo salvar Amém, meu filho, Jesus. minha filha. Não, eu só consigo salvar a minha vida. Porque o nosso Salvador é Jesus Cristo. Amém, Deus. E eu tenho que correr todos os dias pela minha salvação. Aleluia, Deus. E está terrível o mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que nós estamos vivendo em uns tempos difíceis de se suportar. Estamos vivendo em um tempo que eu acredito que pode vir o Moisés pregar, fazer sinais como fez no Egito, que pode Jesus Cristo descer na terra, ele não ia arrastar mais multidão de pessoas, porque Verdade, o coração das Jesus. pessoas está endurecido. Pedro que pregou e foi 5.000 almas na primeira pregação, se ele vier pregar agora, as pessoas até vão, mas se converter são poucos. É verdade. Querer o evangelho são poucos. Porque nós estamos vivendo em um mundo de incredulidade, em um mundo onde as pessoas estão cruéis, terríveis. Aleluia, Abra sua Deus. Bíblia aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Abre aqui. Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Deixar vocês encontrar aí para nós fazer a leitura. Vem na numeração aí no início da Bíblia aí que você encontra rápido. No início ele falou. No início. Não, vê a numeração no início lá. Timóteo. Segundo Timóteo. Tem o 1 Timóteo e tem o 2 Timóteo. É o 2 Timóteo. É o segundo. 2 Timóteo. Tá lá perto de Tessalonicense, de Colossense. Mas no final da Bíblia. Se você achar Colossense, está bem aí do lado. Tessalonicense. Que página? Capítulo 3, versículo 1. Tessalonicenses.
tive que parar mais de usar a Bíblia de celular e usar de papel, porque senão fica assim difícil de encontrar. Não tem costume. Segundo. Isso, obrigado. Obrigado. Dá. Depois pegar um pouco pra mim. Encontraram aí? Amém, Jesus. Capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos dias. Amém? Aleluia, Deus. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias. Quais são os últimos dias, pastor? Os últimos dias na terra. Os últimos dias para Jesus voltar. Os últimos dias para Deus fazer juízo nessa terra. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Quem está vivendo um tempo fácil, diga amém. Nós estamos vivendo um tempo difíceis. Amém? Amém. Pois os homens serão egoístas. Os homens serão o quê? Egoístas. Avarentos, jactanciosos e arrogantes. Olha aqui para mim. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Homens serão jactanciosos, ostentadores e orgulhosos. Os homens serão arrogantes. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes e blasfemadores. Desobediente aos pais, ingratos e irreverentes. Olha aqui para mim, a lista é muito grande, depois ela vai continuar. A lista é muito grande. São desobedientes aos pais, são avarentos, são arrogantes, jactanciosos, que é o mesmo que orgulhoso, soberbos. Isso tudo nós enxergamos nos homens. Isso tudo nós enxergamos nas pessoas. Nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas são arrogantes, sim ou não? Sim. As pessoas são arrogantes. Qualquer coisa, a pessoa já quer resolver na força do seu próprio braço. As pessoas já querem resolver do seu jeito. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas são egoístas. Cada um pensa em si próprio. Cada um se importa com o seu ventre. Nós estamos vivendo em um mundo assim. Pessoas que são avarentos, arrogantes, presunçosos, blasfemadores, desobedientes aos pais. Desobediente aos pais. E você vê o quanto nós estamos vivendo em um mundo onde nós desobedecemos os nossos pais. Verdade. Principalmente essa nova geração que está surgindo. Porque aquela geração antiga, elas eram obedientes aos seus pais. Dificilmente você ouvia falar que alguém se rebelava contra o seu pai, contra a sua mãe. Mas hoje as pessoas não mais dão ouvido aos seus pais. E sofrem no mundo. É verdade. São espisoteados pelo Satanás. Por quê? Porque são desobedientes aos pais. Quantos jovens estão morrendo? Quantas jovens estão morrendo?
porque desobedeceram seus pais. E o mandamento da Bíblia é o quê? Que obedeça os seus pais para que seus dias sejam longos na terra. Aí nós estamos vivendo em um mundo terrível, difíceis, um mundo de trabalhosos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, que nem mesmo seus filhos respeitam os pais, obedecem os pais. Está dando trabalho até de criar os seus filhos. Está dando trabalho de educar a sua família. Verdade, Deus. Homens desafeiçoados, implacáveis. Traduzir para vocês. Homens desafeiçoados, sem feição natural, cruel. Homens cruel. Tem homens cruel? Demais. Homens demais na crueldade. Você percebe que antigamente, quando acontecia um assassinato, você perguntava, mas o que aconteceu? Aí eles diziam assim, foi briga, né? O cara veio para cima de mim e eu, para me defender, eu matei ele porque senão ele me matava. Hoje, quando você vê um assassinato, o que foi que aconteceu? Nada não, é porque eu gosto de tirar a vida do outro mesmo, é porque eu gosto de derramar sangue. Não está assim? Você liga a televisão, fulano de tal matou o outro sem motivo nenhum. Fulano de tal matou o outro porque não gostou de olhar para ele. Ele olhou para o outro e já está matando. Por um real. Né? Faltou 10 centavos na fila do caixa, começou uma discussão, um já matou o outro. Homens cruéis. Homens que têm desejo por uma criança. Isso é crueldade, não é? Homens que se relacionam com a força de uma criança. Homens cruéis. Que violenta. Homens que vivem como os animais na terra. Então nós vivemos em um tempo difícil. Os últimos tempos aparecerão esse tipo de homens. E aí eu repito, ainda que Daniel, Jó, Noé estivesse na terra, salvaria apenas suas vidas. É verdade. Para você perceber o quão é importante nós correr pela nossa vida, pela nossa salvação. Porque o mundo não está de brincadeira. O mundo não está fácil. O mundo está difícil de viver. É verdade. A qualquer momento Deus pode voltar, fazer justiça. Né? Porque muitas das vezes nós começamos a acusar o diabo na nossa vida. Tudo foi o diabo. Aconteceu isso, é o diabo. Não. Quem vai me garantir que o Covid-19 não foi um juízo de Deus? Quem vai me garantir que muitas enfermidades, porque a Bíblia diz que Deus, por conta da desobediência, ele poderia mandar fome, peste, que é a enfermidade, espada, né? Então, quem me garante que muitas coisas que acontecem no nosso mundo, essa devastação de chuva que destrói tudo, barragens que são destruídas pela chuva, ou então furacão de vento que mata meio mundo de pessoas. Verdade. Quem me garante que não é um juízo de Deus numa terra corrupta? No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, na barragem ali foi em Minas. Isso é das que nós estamos falando aqui mais próximo que lembramos, mas tanto desastre que está acontecendo no mundo, de tsunami, guerras, enchente, pessoas que não eram para morrer morrem. Amém? E aí, nós estamos vivendo esse tempo. Desabamento também. Desabamento de terras. Teve aquela escola, não sei aonde, que desabou, mas eu não sei quantos desabores tem. É verdade. Então, para você ver que nossos tempos é tempos difíceis, é últimos tempos. Também as pessoas estão aprendendo na escola, matando as crianças. São últimos tempos que nós estamos vivendo, que ainda que os 3 homens estivessem na terra, eles salvariam apenas eles. Então corra pela sua salvação. Busque por a sua vida. Não brinque de ser cristão, não brinque de evangelho, porque os tempos estão cruéis. Hoje nós estamos aqui, mas nós podemos amanhã já não estar mais. Aleluia. Nós não sabemos se
conseguimos salvar nossos filhos. Então o filho está pequeno, vai para a igreja, mas quando crescer, se ele não quiser ir, é problema dele, mas eu tenho que correr pela minha salvação. Aleluia. Se o marido não quer ir buscar, você vai buscar. Se a mulher não quer ir buscar, você vai buscar. Verdade. É você e Deus. A sua salvação é individual. Amém? Amém, Jesus. Então os tempos são difíceis, cruéis. Olha aí, ó. Vai aparecer homens implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Estou lendo o versículo 3, ó. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Se a pessoa é inimigo do bem, porque ele é do mal. Pessoas cruéis, caluniadores. Quantas calúnias são levantadas? É verdade. Esse ano mesmo já levantaram muito contra a minha vida. Já levantaram um monte de calúnia. Para mim também. Então são homens cruéis, caluniadores. E às vezes as calúnias não vêm de fora não. Lembra dos irmãos de José? Que começaram a levantar calúnia contra José. Lembra de Caim, que matou seu próprio irmão? Às vezes as calúnias vêm dos próprios irmãos. De pessoas que dizem ser cristão. Vem dos de fora também, mas vem daqueles que estavam batendo no seu ombro. É verdade, Jesus. Caim matou Abel, né? Caim matou Abel, os irmãos venderam José, jogaram num poço, depois venderam para o Egito, né? Caluniaram José. Então, nós estamos vivendo um tempo de muitas calúnias. Nossa, e José ajudou todo mundo ainda. De pessoas que você faz o bem e eles são inimigos do bem. É você fazendo o bem e eles planejando mal contra a sua vida. Verdade, É Jesus. verdade. É assim. É tempos que nós estamos vivendo. E aí nós temos que correr pela nossa salvação. Porque se Jó, se Noé, se Daniel estivesse aqui, ele salvaria apenas a sua própria vida. Você pede oração para o irmão e o irmão está pedindo que você morra. É assim que nós estamos vivendo. É verdade. Versículo 4. Traidores, Traidores, consequentes. atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Verdade, Deus. Agora eu faço uma pergunta. Você tem sido mais amigo de quem? Da vida, dos prazeres da vida, que aparentemente é prazer, mas vai ser na frente destruição. Aparentemente são pratos bons, mas depois vai trazer morte. Como diz a Bíblia lá em Provérbios, tem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles é o quê? Morte. Então você tem sido mais amigo dos prazeres da vida ou amigo de Deus? Porque quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem quer ser amigo dos prazeres que agrada a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, se torna inimigo de Deus. Então nós temos que ter nossas escolhas de ser amigo de Deus. Aleluia. E o prazer da vida é tudo aquilo que Deus permite que seja prazeroso para nós. Amém? Amém, Senhor. Aquilo que não é prazeroso, que não vem da palavra de Deus, é prazer só para a carne. Verdade. E vai ser destruição para nossas vidas. Aleluia. Amém? Amém. Então, mais amigos, as pessoas serão mais amigos dos prazeres da vida do que amigo de Deus. Tem pessoas que nós convidamos para ir para a igreja, para buscar Deus. Ah não, preciso trabalhar, preciso correr para ali. Ele trabalha de dia no serviço, de noite faz Uber, trabalha no outro serviço de noite, no outro de manhã ele vai para outro aplicativo e na correria. Está amigo dos prazeres, para ter dinheiro no bolso, né? Para ter tudo na vida, casa, carro novo. Porque eu poderia ter comprado, porque foi oferecido para mim um carro de aplicativo, aí eu consegui colocar um carro mais novo, 2019, para colocar no Uber,
E eu poderia pegar o tempo depois das 5 horas da tarde e fazer Uber até 10 horas da noite. Ou até 11 horas, como eu só durmo meia-noite. Então até 11 horas dava para mim fazer Uber e ganhar um bom dinheiro. Daqui a pouco eu estava com um carro novo, melhor, uma casa em outro lugar melhor. Prazer da vida. Prazer da vida, da carne. Mas os prazeres da vida se tornam inimigo de Deus. Porque nós não podemos inverter as coisas. Nós precisamos ter a nossa consciência pura e conseguir discernir o que não agrada a Deus. Amém? Amém. Olha aí, ó. Pois, versículo 5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ele está falando, tem homens que têm forma de ser piedosos, piedade, homens que parecem ser de Deus também, mas está negando, entretanto, o poder, foge também destes. Aí ele vai dizendo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e sinagogas, cativar mulheres e sobrecarregadas de pecados, conduzindo de várias paixões. Então, nós estamos vivendo nesse tempo onde o mundo está cruel, onde as pessoas têm mais prazer na sua vida secular do que ter prazer nas coisas de Deus, do que ter prazer de buscar a Deus. Aleluia. Mas aí ele está dizendo, são últimos dias, são últimos tempos. Então acorda para a vida, porque são últimos dias. Nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tudo isso. Então se você consegue enxergar que está acontecendo tudo isso nos nossos dias, você vai saber que está próximo o juízo de Deus. Então é momento de nós refletir e pensar, eu não posso brincar de ser cristão, eu não posso brincar com a minha salvação, eu não posso brincar de igreja, não, eu não posso brincar, eu tenho que buscar a Deus pela minha salvação. Independente se ninguém quer ir, independente se ninguém está dando ouvido, independente se filho não dá ouvido, se mulher não dá ouvido, eu tenho que buscar pela minha salvação. Amém, Jesus. Porque o tempo está próximo. Ele disse, vai acontecer isso. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas as estações do tempo, os momentos certos, nós não sabemos. Aleluia. As coisas que estão acontecendo, ele nos deixou algo que diz, olha, vai acontecer nos últimos tempos tal coisa, tal coisa. É verdade. E aí nós começamos a perceber como que o mundo está. É verdade. Então são últimos tempos, são últimos dias. E se Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, salvaria só a vida deles. Verdade, Jesus. Então, isso mostrando que a salvação ela é individual. Ninguém consegue salvar ninguém. Nós conseguimos orar, nós conseguimos incentivar, mas salvar tem que ser a pessoa com Deus. Amém? Aleluia. Você vê, pastor, como o diabo é sujo, né? O senhor falando aí, e Deus me fez lembrar, né? Que esses dias eu passei por um momento parecido com esse versículo que o senhor leu. E eu até mandei a mensagem para o Ivan, quando ele chegou do serviço, eu confessei com a própria boca para ele. Na hora que ele saiu com a bicicleta para ir para o trabalho, aí veio um colega dele que mora perto de casa, né? Aí falou bom dia para mim, eu falei bom dia. Aí ele falou assim, tem café aí? Eu falei, não tem café. Aí ele disse assim, ué, seu marido foi trabalhar, você não fez café? Eu falei, não, ele toma café no serviço. Aí ele pegou e falou assim, vai fazer meu cafezinho aí, que eu vou lá embaixo comprar os pão para a gente tomar café. Aí na hora Deus falou comigo, né? Deus falou assim, fecha o portão e entra para dentro. Aí na hora que ele desceu para ir comprar os pão, eu fechei o portão, coloquei
cadeado embaixo, fora do ferrolho, fechei a porta, entrei pra dentro, fiquei bem quietinha dentro de casa, fingiu que estava dormindo. Eu falei, sai pra lá, Satanás. Vê como o diabo é sujo? Tem que, Quer dizer, se eu fosse uma mulher tola, eu tinha colocado o cara dentro de casa, né? tem Mas que Deus- vigiar. Deus me deu Tem que essa vigiar, né? Aí passa alguém, vê o cara entrando dentro de casa, aí depois vai lá, olha, irmão, tem um cavalo com sua mulher. Aí, ó, tem que vigiar, Verdade. porque a mulher sabe. Glória a Deus. Aleluia. Então tem pessoas assim, de má intenção, pessoas cruéis, né? Às vezes a pessoa tem que pensar, o marido vai trabalhar, eu vou entrar dentro da casa da mulher, ficar só eu e a mulher lá, né? Um homem que tem uma boa índole já era para ter se tocado nisso aí, O cara né? meio bravo também, tava meio chutado também. Eu falei, ai, Ainda que você foi uma mulher sábia, glória a Deus, amém? Amém. Então, guarda essa palavra no seu, guarda essa palavra no seu coração. Se Noé, se Jó e se Daniel, esses homens que foi grande homem de Deus, tiver na terra, eles só salvariam a vida deles, porque são justos, por causa da justiça deles, por conta que são homens tementes a Deus. Então, nós temos que ser temente a Deus, justo diante de Deus pela nossa salvação. Aleluia. E se os outros querem, problema deles. Se não quer, problema deles. Nós temos que buscar por nós. Porque salvação ela é individual. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. Glória a Deus. Foi uma bênção ontem o culto no lar. Glória a Deus. E surgiu mais 2 casas. Né? Mulher retornou para Jesus. Falou que vai voltar para Jesus, está uma luta lá na casa dela, mas vamos estar orando por ela, pela dona da casa. Amém. Amém? E mais 2 pessoas pediram, na próxima terça-feira já vai ser em outra casa. E vai ser bênção. Se Deus quiser, nós vamos ganhar muitas almas aí para Jesus. Trazer as almas que estão afastadas do Evangelho. Amém? Amém. Então convidados para nós estar lá adorando a Jesus. Deus abençoe quem está nos assistindo. Tenha uma semana abençoada para a glória.